Aleluia. Você que já tem nos acompanhado já alguns domingos, nós estamos com a série, né, nessa temporada, e nós vamos continuar ministrando sobre essa série do Sermão do Monte. Hoje nós vamos continuar, e Deus tem falado grandemente ao meu coração sobre, sabe, o quanto que tem de riqueza nesse Sermão do Monte. Então já abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, deixa lá abertinha aí, nós não vamos fugir de Mateus capítulo 5, se der tempo, até o final de 2024 a gente termina. Se não, irmão, nós vamos ruminar isso aqui por um bom tempo. Creio que Deus tem ensinado e ministrado na vida dos irmãos sobre o Sermão do Monte, a maior pregação que Jesus trouxe, o maior ensino de Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, nós vamos ler hoje a partir do versículo 17. Mateus 5 vai falar que Jesus cumpre a lei. Irmãos, eu fiquei refletindo, sabe, essa semana inteira sobre a riqueza, sabe, o que traz de contexto sobre quando Jesus ensina que Ele cumpre toda a lei. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, quem achou diga aleluia, e vocês vão me ajudar a ministrar hoje, quem está comigo, amém? Participe do culto, irmão, não só assista. Mateus capítulo 5, 17 vai dizer assim: não pensem que vim abolir a lei dos profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus na terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros e fizerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Baixa a sua cabeça. Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor, ó Pai, direcione este culto. Queremos sair daqui, papai, encharcado pelo teu ensino, pela tua graça, pelo teu poder sobre este lugar. Esse ambiente, papai, não pertence à mente humana, esse ambiente não pertence a mim, não pertence, Pai, à programação que nós, até como seres humanos, tentamos fazer. Mas usa a tua palavra, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos diminua e cresça a partir deste momento. Eis aqui o teu alimento, Senhor. O que queima no nosso coração não é somente o aprendizado da mente humana, mas que o aprendizado desce para o nosso coração. Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Senhor, manifesta do teu poder, da tua graça sobre este lugar. Amém? Irmãos, aqui Jesus vai falar sobre o cumprimento da lei, né? Quando nós olhamos um relógio, né, e eu até trazer a imagem de um relógio aqui, não achei da forma que eu queria, mas quando você olha no relógio, que tem o relógio de ponteiro, né, porque o relógio digital é fácil de ver a hora, mas quando você olha no relógio, aquele de ponteiro, aquele bem antigo, que eu também gosto, quando você vê lá 11h59, todo mundo vai falar que é quase meio-dia, sim ou não? Quase meio-dia. Você vai falar assim: não, são 23h59. Você vai falar: não, é meio-dia, é meia-noite. É normal para nós, irmãos. Só que nós percebemos que tem pessoas tão legalistas, tão detalhistas, sabe, tão assim, obcecada pela politicamente ser correto, que às vezes a gente percebe que se nós não tomarmos cuidado, a gente vai ficando chato com essas coisas, de querer as coisas no mínimo detalhe. E todo legalista, ele vai ter, sabe, esse mínimos detalhes todas as vezes na vida dele. E quando Jesus aqui, ele está nos ensinando, Jesus aqui, ele está nos instruindo. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, querendo ou não, a gente tenta levar um pouquinho para o lado do legalismo,
mas o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. Aí você começa a comprar livros, ir para algumas instruções da palavra de Deus, para a Bíblia, e o que pode, o que não pode, mas será que isso pode? Mas eu sou casado, isso pode? O pode e o não pode faz parte de quem se converte ali no primeiro mês, no segundo mês, mas quando nós começamos a conhecer a Cristo, sabe, nós começamos a mudar a nossa forma de pensar, sabe, Romanos capítulo 12, no versículo 2 vai dizer assim: seja transformados na sua mente, para que possa experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então a nossa mente vai sendo transformada, porque se eu fosse colocar um título nessa mensagem, essa mensagem não chamaria assim que Jesus cumpre a lei, ela chamaria da seguinte forma: o Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho, ele não pode ser na minha e na sua vida um conjunto de regras, porque quando ele vira um conjunto de regras, e aí o ser humano, que ele é muito inteligente, muito intelectual, ele vai querer começar a saber o que ele pode quebrar e o que ele não pode quebrar, sabe, são leis, né? Se você já é convertido desde 2013, 14, quando o Juninho começou a lei e a graça, por aí, né, 13, 14, o que é lei e o que é graça? Quem é dessa época, irmão? Eu peguei muita mensagem, o que é lei e o que é graça, né, a graça deturpada, e aí começamos a ouvir muitas mensagens sobre a lei e sobre a graça. Foi um movimento que teve no evangeliquez, no meio do evangelho, sabe, que confundiu muita gente, sabe, mas espera aí, agora eu posso pecar, eu posso errar, por quê? Porque eu estou debaixo da graça. Foi só eu que vi isso, irmãos? Muita gente se desviou, por não entender a graça é o próprio Jesus, e hoje nós não vamos trazer essa mensagem do que é lei e do que é graça, não. Eu quero mostrar para você o que é legalismo, sabe, o que é um ativismo falso, e se nós não tomarmos cuidado, nós entramos nesse ativismo. Por exemplo, aqui quem já passou pelo Rodoanel? Quem já dirigiu no Rodoanel? Quem já dirigiu na Índia de Tibiriçá? Eu já dirigi nesses dois. Se você pegar o Rodoanel, qual é a velocidade permitida? 100 por hora. E aí, né, às vezes a gente quer ser tão legalista, que a gente fala assim: coloquei o meu carro ali no piloto automático, e o meu carro não passou de 100, então eu estou cumprindo a lei. Então, estico o peito, estou cumprindo a lei. Só que no meio do caminho, o carro andou ali 20, 30 minutos, você pegou o celular e ligou para alguém, e respondeu alguma mensagem dirigindo. Aonde você está cumprindo a lei? Ou seja, você está cumprindo a lei da velocidade, mas já infringiu uma outra lei de trânsito. Ou seja, quando Jesus ele está aqui nos instruindo, ele fala: ninguém cumpriu a lei senão o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém é capaz de cumprir a lei, somente Ele que cumpriu a lei. Você já dirigiu várias e várias vezes na Tibiriçá, e aí você olha uma placa lá, 40 por hora, você pisa no... Opa, esse aqui que pisa no freio, né? Você pisa no freio, porque eu preciso passar 40 por hora, eu preciso passar 50 por hora, e quando você passa 58, você lembra que tem um radar a 50, você fica com medo de chegar a multa, mas você não ficou com medo, porque nenhum guarda, nenhuma polícia, nenhuma autoridade te viu que você pegou no celular, irmãos. Será que é só eu que faço isso? Será que é só eu que infringe a lei? Todos nós. A Bíblia vai falar, ao decorrer dessa passagem, que somente Jesus é que cumpriu as 613 leis de toda a Bíblia. Ele já cumpriu todas as leis, e nessa passagem Jesus afirma, Jesus mostra o caráter eterno de Deus. Então ele dá uma paradinha ali nos ensinos e começa a nos ensinar de outra forma, sobre o caráter de Deus, sobre a lei dos homens, e a lei de Moisés, e os judeus, por exemplo, eles vão usar a lei de 4 aspectos. Eles vão usar a lei dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, eles vão usar o termo lei, né? Para a lei dos profetas, vão usar o termo lei para o Pentateuco, e vão usar o termo lei, que aí o que a gente vamos bater um pouco mais, é sobre a lei dos anciãos, que é a lei que eles falavam, é uma lei oral, ou seja, eles confundem muito a lei e a doutrina. Ou seja, Jesus aqui, ele não quebrou a lei de Moisés quando ele cura no sábado, porque isso era uma doutrina colocada pelos judeus.
Ou seja, quando ele pergunta, então deixa eu morrer, eu não faço nada dia de sábado. E aí, quando os judeus colocam, olha, nós não vamos fazer nada dia de sábado, mas os fariseus e os escribas não cumpriam toda a lei, eles torciam a lei, ou seja, eles infringiam a lei através da lei. A palavra de Deus, irmãos, ela não tem falha nenhuma. A palavra de Deus, ela não pode passar nada, nenhuma vírgula, nada pode estar acima da palavra de Deus. O que Jesus disse, ele vai cumprir. Ou seja, violar a lei é algo muito grave. Agora, ao contrário, quando nós cumprimos aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque Jesus é o fim da lei. Por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil para você. Se você der um tapa no rosto da sua esposa ou da sua mãe, o que vai acontecer? Fala para mim, irmãos, o que vai acontecer? Se for da sua esposa, você vai apanhar com certeza, sim ou não? Se for da sua mãe, piorou. Agora, se você der um tapa no rosto de um policial, o que vai acontecer? Você pode fazer o quê? Se você der um tapa no rosto do prefeito da cidade, o que pode acontecer? Se você der um tapa no rosto do presidente da república, o que pode acontecer? Se você der um tapa no rosto do Papa, que é a maior autoridade mundial hoje do catolicismo, o que pode acontecer? Você percebe que o grau do pecado ele vai aumentando, mas o tapa é o mesmo, é a consequência que vai aumentar. É a consequência que vai aumentar. O ato pode ser o mesmo, a infração ela pode ser a mesma. Sabe, quando nós ensinamos, sabe, o que é o correto sobre a palavra de Deus, nós vamos escolher consequência. Quando nós infringimos a palavra de Deus, nós também vamos escolher consequência. Que Deus nos ajude essa noite a entender o que é lei, o que é legalismo, o que é farisaísmo, o que é ser hipócrita na presença de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um momento do Evangelho. Escreve isso que eu estou te falando, que Deus vai estar separando o joio do trigo em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um momento delicado do Evangelho, aonde isso aqui tem invadido famílias. Isso daqui, chamado celular na palma da mão, tem pessoas se enchendo de conteúdo e nem sabe de quem. Viver uma vida, irmãos, no nosso interior, é viver uma vida como alguém reto na presença de Deus. Nós não podemos mais viver uma vida de aparência. Os fariseus, os escribas viviam a vida de aparência. Os fariseus, por que os saduceus, por que os judeus, por que esse povo dessa época orava em pé? Porque eles queriam aparecer. Hoje, em nome de Jesus, nós precisamos sair daqui, irmãos, com esse entendimento. Deus sonda primeiramente o nosso coração. Você está comigo? Faz sentido para você? Deus primeiramente, Ele sonda o nosso coração. Quando nós começamos a colocar a nossa roupa, a nossa vestimenta para vir no culto, Deus já sondou o coração de cada um que está aqui, inclusive o meu. Por que eu estou pregando? Para que eu estou pregando? Será que eu já ministrei na presença do Senhor para vir ministrar para a noiva dele? Deus, Ele sonda as nossas intenções. Ou seja, chegou o momento de parar, nós como igreja, parar com a hipocrisia. Não adianta eu chorar, não adianta eu me ajoelhar aqui na frente, porque todo mundo vai ver, olha, o pastor ora, olha que legal, o pastor está chorando. Se no meu secreto, se no meu dia a dia, se no meu quarto, se na minha sala onde eu busco a palavra de Deus, eu simplesmente for alguém hipócrita, nada acontece. Mas deixa eu te falar, se serve para mim, serve para você também. Pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Não adianta nós chegar aqui, levantar a mão, é porque o Senhor é bom. Nossa, o Elton hoje arrebentou, mas amanhã eu não consigo nem ligar o meu celular e escutar um louvor. O TikTok faz parte do meu coração, o Instagram faz parte do meu coração. Passa 4 horas no Instagram, 7 horas no TikTok, mas não escutou o louvor que tocou domingo. Nós colocamos uma playlist. Agora eu quero que o fogo desce, eu quero que o couro come. Eu não escutei a playlist que ia tocar no culto. Mas vamos continuar em nome de Jesus. Quando aqui fala, certa vez, Mateus capítulo 22, no versículo 27, diz assim, Jesus deixa eles com dúvida, nos seus ensinos Jesus deixa eles com dúvida, e fala a seguinte, e eles perguntam a seguinte coisa, Jesus, e qual é
o principal, qual é o top das galáxias dos mandamentos, Jesus fala assim: olha, dos 2 mandamentos, se resume em 2, de todos os mandamentos se resume em 2, amar o seu Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o seu irmão como a ti próprio. Quando nós entendemos esses 2 mandamentos, irmãos, toda a lei cai por terra, porque quem ama o seu Deus acima de qualquer coisa, quem ama o seu Deus de todo o seu entendimento, olha o que a Bíblia fala: quem ama o seu Deus de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Quando eu amo a Deus de todo o entendimento, eu vou pensar 2 vezes antes de pisar na bola. Agora, quando eu amo mais ou menos, quando eu estou pensando em dar um passo de fé, eu ainda não amo a Deus acima de todas as coisas. Quando algo grita, como eu falei aqui no momento da oferta, quando algo grita dentro do meu coração, ainda não amo Deus acima de todas as coisas. Se eu não amo Deus acima de todas as coisas, não faz sentido eu amar o meu irmão como a mim mesmo. Não faz nenhum sentido. Mas vamos continuar. Você está com a sua Bíblia aberta? Aqui no 17 vai dizer assim: não pensem que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir a lei, mas para cumprir. O Velho Testamento, no Velho Testamento, no Antigo, né, para ser mais elegante, no Antigo Testamento, a revelação é a revelação da lei dos profetas. Já no Novo Testamento é o Senhor Jesus, é o Evangelho de Jesus trazido, revelado para nós. Mas a gente às vezes temos esse conflito entre nós, entre os irmãos. Eu já vi muitas pessoas, conflitando sobre isso. Só que o Velho Testamento e o Novo Testamento, não há conflito entre eles, porque um não veio para apagar o outro, um não veio para abolir o outro. O próprio Jesus diz assim: não pense que eu vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Ou seja, irmãos, se Jesus não veio para abolir, então nós, ou seja, para anular, esse abolir é anular, nós precisamos entender o que ele veio fazer. Nós precisamos entender o que diz aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 17, a lei é a própria promessa. Se a lei é a promessa, se a lei é a promessa, mas Jesus é o cumprimento dessa promessa. Lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, você vai ver inúmeros profetas mostrando o nascimento de Jesus, mostrando como ele viria, e Jesus é o cumprimento da promessa. Se o Velho Testamento é a sombra do Evangelho, o Evangelho é a própria realidade. O Evangelho contém o próprio Senhor Jesus. Ele é o próprio Senhor Jesus encarnado através do Evangelho no Novo Testamento. Ou seja, irmãos, ele cumpriu a lei no seu nascimento. Jesus cumpre a lei no seu nascimento. Jesus, ele cumpre a lei quando ele vai ensinar no seu ensinamento. Jesus, ele cumpre a lei na sua morte. Jesus, ele cumpre a lei na ressurreição. Ou seja, nós precisamos como igreja entender isso. No segundo versículo aí no 18 vai dizer assim: olha, digo a verdade, enquanto existir céus na terra, enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra e o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus aqui, ele é acusado de sabotar a lei. Jesus, ele é acusado de burlar a lei de alguma forma. Sabe, irmãos, mas o que a palavra de Deus diz? Nenhum tio, nenhuma vírgula pode ser tirada do Evangelho até que tudo se cumpra. Deixa eu falar algo para você. Se há promessa sobre a sua vida, se essa promessa condiz com a palavra de Deus, para e reflita sobre isso. Muitos de nós às vezes confiamos em coisas que não foi Deus que disse. Nós confiamos
em promessas que não foi Jesus que disse, não está na palavra de Deus, não é para que nós possamos viver aquilo, mas o que Jesus, o que o Espírito Santo hoje está trazendo à sua mente, está trazendo à sua reflexão. Não há nenhum tio, não há nenhuma letra que não se cumprirá, nada irá passar até que tudo se cumpra sobre a sua vida. Eu creio nessa palavra, irmãos. Se Deus falou, se Deus profetizou, se foi Deus que falou, as coisas irão acontecer. Mas sabe que muitas das vezes não falo problema, é que às vezes a gente confia no que Deus não disse, no que não está na palavra de Deus. A verdade continuada é próprio Cristo. A palavra de Deus não caduca, a palavra de Deus, ela não tem prazo de validade. Se Deus disse, isso irá acontecer. Creia nisso. Eu não sei o que Ele falou para você também, não precisa falar para mim, mas aquilo que Ele falou, aquilo que Ele te prometeu, aquilo que você teve essa visão, se foi realmente Ele que falou, se isso está na palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, o fim da lei é Cristo. Não precisa abrir, Romanos capítulo 10, no versículo 4, vai dizer assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Aqui eu paro, aqui eu quero que você reflita comigo, de que lei que Jesus está falando? O fim da lei é Cristo. De que lei que Ele está falando? Ele não está falando da doutrina dos anciãos, Ele está falando da lei de Moisés. O fim da lei é Cristo. Só, irmãos, de que lei que nós estamos debaixo agora? Nós estamos debaixo agora da lei de Cristo. Deixa eu te falar algo. Lá em Êxodo capítulo 20 vai dizer assim, não matarás, não roubarás, honrar pai e mãe. Se a lei de Moisés vai falar não matarás, sabe qual que é a lei de Cristo? Se você tiver no seu coração vontade, desejo de matar alguém, você já está pecando. Não adulterarás. Adultério é o literal, mas se você, isso é a lei de Moisés, mas o que fala a lei de Cristo? Se você olhar para uma mulher desejosamente, você já pecou. Então, Jesus aqui, Ele coloca fim na lei. Romanos capítulo 10, versículo 4, Jesus é o fim da lei. A Bíblia diz assim, olha, porque o fim da lei é Cristo, mas agora começa uma nova era. A graça, quando nós entendemos a graça, nós estamos debaixo da graça de Cristo, mas aí muitos confundem achando que essa graça melhorou, porque agora eu posso fazer tudo. Negativo. Em nome de Jesus nós precisamos entender isso. A lei de Cristo, se você for avaliar ela, nós também não vamos conseguir cumprir. Eu quero aqui, vem aqui Juninho, fica aqui à frente, para você entender. Vira lá para... Isso aqui é o Juninho, sim ou não? Sim, mais para frente. Todos nós, quando viemos a esse mundo, nós viemos da descendência adâmica, sim ou não, irmãos? Vem aqui, André. Presta atenção, que você vai entender. Pode ficar atrás, Juninho. Mais para frente. Olha só. E isso é uma série. Não tem como fugir disso. Não tem como eu falar assim, olha, o Juninho pode ter pecado, pode ter errado. E o Juninho se casou e nasceu o André. Ou seja, irmãos, não era para ser engraçado, mas acabou ficando. Ou seja, tudo que estava nele, tudo que estava no Juninho, agora está no André. O que os profetas já tiveram a visão? Que viria alguém que justificaria. Vem aqui, Liz. Você pensou que você ia ficar fora. Entenda isso, irmãos. Lá atrás. Precisaria vir alguém que tirasse o pecado do mundo. Presta atenção, irmãos, que isso é muito de Deus. Que tirasse o pecado do mundo. Quando Jesus, Ele olhava lá de cima, Ele viu o Juninho, porque o Juninho estava cheio de pecado. Sai, Juninho. Ele viu o André, porque o André estava cheio de pecado. Pode sair, André.
Ele também envia Elis, porque Elis também estava cheio de pecado. Nós jamais poderia ter cumprido a lei. 613 leis, é impossível que todos nós cumprissem a lei, mas precisava vir um que tirasse todo o pecado do mundo. Vem aqui, seu Lucas, faz a fila agora. Então, pode ficar aqui. Então, quando Deus olhava lá de cima, não tinha como, ele via o Juninho, ele via o André, e ele via Elis. Só que quando Cristo veio, ele fica à frente de todos eles, e ninguém aqui mais pode. Deus, ele olha lá de cima, ele não vê mais o pecado que está atrás de Cristo Jesus quando ele vai para a cruz. Essa é a justificação. Qual é o fim? Jesus coloca o fim na lei. Hoje nós não precisamos, irmãos, ser mais legalista. Nós não precisamos cumprir uma lei para ser salvo, basta crer em Cristo Jesus, Ele tira todo o pecado do mundo. Quando Deus ele olha lá de cima, Ele olha para o Lucas, o Juninho, todo o pecado que o Juninho tinha, foi depositado na cruz. Todo o pecado que o André tinha foi depositado na cruz. Todo o pecado que Elis tinha foi depositado na cruz. E ele fala: eu sou o cumprimento de toda a lei. Quem olha para mim vê o próprio Cristo. Ninguém é capaz de fazer o que Cristo fez. E muitos estão tentando cumprir lei, sendo legalista. Muitos estão pensando, muitos estão olhando assim: olha, eu vou para o céu, eu tenho carteirinha garantida lá em cima. Sabe por quê? Porque eu sou dizimista, eu sou fiel a Deus, eu oro, eu levanto de madrugada e oro 3 horas da manhã. Irmãos, nada se compara ao que Cristo fez na cruz. Nenhuma lei que nós cumprirmos como igreja vai ser capaz de fazer o que Cristo Jesus fez na cruz. Quantas e quantas pessoas jejuam para ter mais relacionamento com Deus? Nada que você possa fazer, nada pode substituir o que Cristo Jesus fez na cruz por mim e por você. A Bíblia vai falar em Romanos capítulo 10 versículo 4, Cristo é o fim de toda a lei. Nós precisamos sim, irmãos, agora viver debaixo da lei de Cristo. Sabe o que é a lei? Qual é a lei de Cristo? Olhe para mim, contempla a minha glória. Somente contemplando a glória de Cristo, nós possamos, irmãos, entender o que é lei e o que é graça. Amém? Aplauda aqui a fila indiana. No versículo 19, diz assim: todo aquele que desobedecer um dos meus mandamentos, ainda que menores, e ensinar os outros a fizerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar os mandamentos será chamado grande no reino dos céus. A lei, ela precisa ser entendida para ser alcançada. Quando nós entendemos que nós não somos capazes de nada, essa fila que tinha aqui, é que eu não consegui colocar você aqui, mas você faz parte dessa fila aqui, eu faço parte dessa fila. Não adianta, irmãos, nós tentarmos com a força do nosso braço viver uma vida reta. Com a força do braço a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Nós precisamos entender o que é lei, de que Jesus estava nos ensinando aqui como lei. Os fariseus e os escribas torciam a lei para viver dentro de uma própria lei. Ou você acha que eles oravam em pé porque eles não conseguiam ajoelhar? Ou você acha que eles davam o dízimo até da hortelã? Eu vou explicar, vou melhorar isso aí. O fariseu, ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Ou seja, se você der uma camisa, se você der um celular para um fariseu, alguém que simplesmente é um legalista, ele vai na loja, ele vê quanto que é o celular custou R$2.000, o celular custou R$1.500, como você está dando aquilo para ele, ele pega os R$150 e dizima na casa do Senhor. Você dá uma camisa para ele, ele vai até a loja, ou ele pergunta para você: quanto é que você pagou nisso aqui? Porque eu preciso dizimar sobre isso daqui. Fariseu. Só que o que a Bíblia fala sobre o fariseu?
que Jesus aqui ele arrebenta com o fariseu. Ele fala: olha, vocês estão fazendo tudo isso para cumprir uma lei, vocês não vão conseguir cumprir uma lei. Irmãos, não é sobre uma lei, o evangelho não é um conjunto de regras, o evangelho é sobre nós ter o coração voltado ao reino dos céus. Quando nós ensinamos, sabe, os pequeninos, quando nós ensinamos o inocente, quantas e quantas igrejas estão batendo e batendo forte sobre a teologia do financeira, a teologia da prosperidade, ensinando os inocentes. Quando nós não temos sabedoria, nós vamos acreditar naquilo que fala. Você não precisa acreditar em mim, irmãos. Você vai para a Bíblia e vê o que a palavra de Deus está falando em Mateus capítulo 5, no versículo 17. O fariseu é exatamente isso, os escribas é exatamente isso. Eles queriam apenas cumprir a lei, eles oravam em pé, sabe para quê? Para ser visto. A própria Bíblia vai falar: quando jejuares, não fica com cara de desmilinguido, ninguém precisa saber que você está jejuando. Ou você, quando jejua, chega: irmão, sabe o que é? Eu estou assim porque eu estou jejuando. Você acha que esse jejum toca o coração de Deus? Não toca o coração de Deus. Quando jejuares, não, ou seja, também quando você der esmola, quando você ajudar alguém, você não precisa postar no Instagram. Qual o evangelho que nós estamos vivendo? Muitas das vezes estamos indo pelo lado dos fariseus, do farisaísmo, e não estamos percebendo. Quantas e quantas palavras vêm nesse sentido? Quantas e quantas palavras Deus vem nos ensinando? Ou seja, nós sim estamos levantando um povo que adora o Senhor em espírito e em verdade. Deus sonda a intenção do nosso coração. Que em nome de Jesus, que Deus nos ajude, irmãos, a acabar com o farisaísmo hoje, em nome de Jesus. Talvez na sua casa, sabe, até o pessoal da mídia brinca, né, que às vezes, aqui não acontece isso. Quando alguém da mídia está vindo com o celular, você está assim, mas quando alguém da mídia está vindo com o celular, você... Aqui não acontece isso, irmãos. É só para você entender. Às vezes você está vendo o resultado do jogo Palmeiras e... não sei nem quanto que foi, Palmeiras e São Paulo. Mas aí a mídia chega, você abaixa o celular e... estou adorando o Senhor. Que em nome de Jesus, que o farisaísmo acabe entre nós. Nós precisamos levar a igreja a adorar em espírito e em verdade. Sabe? Quantas e quantas pessoas, irmãos, não é fiel ao Senhor, não é fiel à casa do Senhor, que ele precisa mostrar o que ele está dando lá fora. Quantas e quantas pessoas estão entrando pelo lado do farisaísmo e não está percebendo. Aqui você está recebendo o ensino. Quando Jesus fala aqui em Mateus capítulo 5, a partir do 17, que ele cumpriu a lei. Não faça nada por lei. Não venha para a casa do Senhor para cumprir um protocolo. Não jejue, porque você, sabe, é desafiado a jejuar para mostrar algo. Não faça isso. Não leia a Bíblia na disparada para mostrar: olha, esse ano, mais uma vez, eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tá bom. O que você entendeu dela? Por que você está no pecado ainda? Por que você ainda não entendeu o que é ser fiel a Deus? O que você não entendeu por que servir e como servir, que Jesus serviu a casa do Senhor? Você leu a Bíblia 10 vezes, irmão, e não entendeu que Jesus, ele lavou os pés dos próprios discípulos. Não é sobre ler a palavra de Deus, como lei, eu preciso fazer o meu devocional, e quando eu faço, eu posto, porque as pessoas precisam saber. Sabe quem precisa saber? Teu pai que te vê no secreto. Aleluia, teu pai que te vê no secreto. Sabe o jejum que você precisa fazer? Não é tirar isso, não é tirar aquilo, é tirar aquilo que Jesus falou no seu coração. Sabe, aquilo que toca, tira, e vai tirando, e vai tendo esse relacionamento. E ele encerra esse versículo aqui no 19, ele encerra assim: todo aquele que praticar e ensinar os mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Eu quero ser grande no reino dos céus, irmãos, ensinando o que é a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. E às vezes nós estamos, sabe, com tanta confusão na nossa cabeça, sabe, alguns pastores modernos, que eu não falo o nome de pastor aqui, ensinou sobre uma graça, que não era uma graça, era uma própria desgraça, que confundiu a cabeça do povo de Deus,
Sabe, irmãos, nós temos inúmeros exemplos sobre o próprio Evangelho. Não tente cumprir uma lei que você não vai conseguir. Não tente se batizar, porque batismo faz parte da lei. Não, irmãos, batismo faz parte de uma aliança. Se eu amo o próprio Senhor Jesus, eu quero ter uma aliança com Ele. Não dizime porque é uma lei. Não faça isso em nome de Jesus. Dizime, seja fiel, seja ofertante, porque você é apaixonado por Jesus. Levanta no dia de amanhã, dobre o seu joelho e agradeça a Ele, não por uma lei, não por um protocolo, não por um vício, mas porque você ama a presença do Senhor. Reúna a sua família e faça culto no lar, ore uns pelos outros. Não é porque o pastor vos fala, é porque você ama a presença do Senhor. Nada disso é lei. O fariseu, os escribas, os saduceus faziam isso para ser visto. Não faça nada para ser visto, faça porque no seu secreto Ele já te sondou, em nome de Jesus. E ele termina no versículo 20 dizendo assim: pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior aos dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus aqui, irmãos, o Senhor Jesus, Ele deixa claro que as nossas atitudes, que o nosso exercício não herdará o reino dos céus, se a nossa prática for uma prática de farisaísmo. Se a nossa prática, nós precisamos fazer para o outro ver, nós precisamos cultuar, porque senão alguém vai me ligar, alguém vai falar algo, e eu preciso estar lá. Mas aonde está o seu coração? Eu quero que você faça essa avaliação no dia de hoje. Aonde está o seu coração? Você verdadeiramente, responde só para você. Você verdadeiramente sente falta quando você não vem? Sente falta do quê? Você sente falta de pessoas? Você sente falta de estar no meio de gente? Então desculpa, aqui não é um clube. Aqui não é um clube que as pessoas apenas elas se reúnem. Aqui é o templo da casa do Senhor, onde Ele fala, Ele instrui e Ele nos amassa, mas depois Ele mostra o caminho. E o caminho é a cruz, irmãos. É Ele que tira o pecado do mundo. Pecado, deixa eu falar, coisinha linda, rostinho liso. Você vai pecar amanhã. Estou te dando esse recado. Mas por enquanto ainda você tem um advogado, mas um dia Ele vai ser o juiz da sua vida e da minha também. Se reunir no culto não pode ser um protocolo. Quando se levantar no domingo, fala: Senhor, eu não sei nem quem vai pregar e nem quem vai ministrar o louvor, eu quero ir para a sua casa, mas fala comigo. Levantar de manhã: Senhor, fala com a tua igreja. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo o nosso automático. O fariseu, ele vivia no automático. Ele queria dar o dízimo da hortelã, ele queria dar o dízimo de tudo o que entrava na vida dele. Só que Jesus fala para ele: vocês são hipócritas, e hipócritas não herdará o reino dos céus. A atitude de vocês, o exercício que vocês estão fazendo, toda a lei eu já cumpri. Eu cumpri as 613 leis. Ninguém vai conseguir jamais cumprir todas as leis. E ele fala e ele garante: eu não vim abolir a lei, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus, no seu nascimento, ele foi batizado por João Batista. Jesus, nos seus ensinamentos, quem disse lá, foi lá em Isaías que disse: e o Filho de Deus vai vir para tirar todo o pecado do mundo. Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. Ele veio para tirar todo o pecado do mundo. Ele cumpre a lei dos profetas, irmãos. Quem somos nós para cumprir essa lei? A lei se resume em 2 mandamentos: amar o seu Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. Se nós conseguirmos viver isso, amando o Senhor Jesus, amando Deus acima de todas as coisas, nós já estamos cumprindo o que Jesus traz nos seus mandamentos. E ele fala: aquele que não for melhor, aquele que não estiver acima dos fariseus, não entrará no reino dos céus.
Eu não estou aqui falando para você sobre dízimo, sobre lei e sobre um conjunto de regras. Isso não é evangelho. Evangelho não é pode, não pode, pode, não pode, coloco saia, não corto o cabelo, coloco isso, não coloco aquilo. O evangelho é muito mais além disso. O evangelho é aquilo que vai nas profundidades da nossa alma e vai cutucando e vai tirando. Ninguém precisa falar o que você precisa fazer ou deixa de fazer. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos converte, que nos convence. Amém? Quem está comigo nisso? Quem está entendendo até aqui? Essa aqui só foi a introdução, irmãos. Agora nós vamos começar a pregar. 7h40. Faz sentido isso para você, irmão? Essa palavra, eu fiquei refletindo nela. Eu fiquei, sabe, como uma espada que separa juntas e medulas. Essa é a palavra de Deus. E às vezes nós não refletimos sobre isso. Jesus, Ele é o fim da lei. Jesus, se Ele é o fim da lei, de que lei que nós estamos vivendo? Qual é a lei que debaixo nós estamos vivendo? A lei de Jesus. Talvez você pode pensar da seguinte forma: mas lá atrás era mais tranquilo, era só não adulterar, era só não matar, era só não roubar, era só honrar pai e mãe. Pelo contrário, agora o Espírito Santo está sondando o que está no seu coração. Por que você sai da sua casa e busca o Senhor? Por que você quer o milagre que você tanto busca? Por que você ora dessa forma? É isso que o Espírito Santo está colocando, isso que o Espírito Santo está te perguntando essa noite. Por que isso? Se quando você conseguir, isso aqui não fizer sentido mais para você, por que você quer ser tão liberto do vício que você tem, do vício que você está? Por que você não deu um passo de fé ainda? Sabe, irmãos, que o farisaísmo seja cessado no nosso meio. É Ele que cumpriu a lei. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite.